Oi pessoal, eu sou o Kaique e hoje eu tenho mais um convidado que eu estou muito feliz que ele aceitou fazer a entrevista, é o Igor. Ele trabalha no hostel em Moscou e nós vamos conversar um pouco sobre Rússia, Brasil. Igor, seja muito bem-vindo. Oi, pessoal, oi Kaique. Eu agradeço muito por essa oportunidade de falar com o mundo em idioma estrangeiro para mim, mas Para a gente começar essa entrevista, como é que você aprendeu a falar português? Como foi que você aprendeu a falar esse idioma? isso é uma história muito boa. Como você disse, eu trabalho no hostel em Moscou, então muita gente estrangeira vem em Moscou para passar um tempo, né? E che- chegou um brasileiro que não falava idioma nenhum, só português brasileiro. E ficou em nosso hostel por uma semana. Então, por ter a oportunidade de comunicar com ele, eu tive que aprender um pouco para poder falar ou dizer alguma coisa para ele. Então, pouco a pouco, começamos a falar o idioma dele, o português de Brasil. Eduardo, oi, eu estou falando sobre você. É, ele é de Uberlândia, então o seu sotaque é um pouco diferente de sotaque de São Paulo, de Rio de Janeiro. Tem um sotaque de Uberlândia, um sotaque bem diferente. Então, eu aprendi a falar ele sempre, ele sempre me disse, Igor, você quer que eu falar devagar, mais devagar? Eu sei, sim, sim, por favor. E pouco a pouco, bom, levou 3 dias para mim começar a falar as frases com sentido. Frases como você tem que ir, você quer fazer isso, eu quero isso. E 3 dias e ele partiu. Ele partiu de Moscou, da Rússia, mas eu fiquei interessado no nesse idioma. Então eu continuei a aprendê-lo. E aí, há 4 anos que eu aprendo e falo português brasileiro. Isso. Bonita história, cara. 3 dias é pouco tempo pra você aprender, mesmo que sejam algumas palavras. Sim, 24 horas por dia, sempre, 3 dias inteiros, só português brasileiro de Uberlândia, é, tentando se aprender, compreender. Isso como você solta no piscina, no água, sem poder nejar. Legal, Então cara. você aprende como fazê-lo quando você faz. Quando você faz. Então isso foi divertido. Eu gostei de maneira de aprender o idioma assim. E você como a gente já falou, né? Você trabalha no hostel. Então eu acredito que você conheceu pessoas do mundo todo. Eu queria saber quais idiomas você estuda e se você tem amigos de outros países também, além do Brasil. Sim, sim. Tenho, estudo, tudo isso. Porque isso, hostel é internacional. Então, tanta gente de outros países vem, como o da Rússia. Então, e como gente de Chile, de Austrália, de Canadá, de Filipinas, de Itália, todo tempo, e do Brasil, todos os países, realmente. Você pode dizer um país, eu digo que eu tenho um amigo lá, ou conhecido, pelo menos. Mas
sim, eu estudei o inglês em escola, né? E depois eu estudei francês e estudei espanhol. Como meu chefe tem um Airbnb apartamento em Espanha. Então, eu e meus colegas, a gente vai para Espanha para ficar lá nesse apartamento lá em Espanha. Então, eu falo espanhol um pouco. Sim, isso ajuda muito quando você fala outros idiomas, ajuda a aprender, explicar a informação para outra gente. Porque quando você está viajando, você não quer a dificuldade em viagem. Você quer que tudo vá certinho, você encontra a gente, você acha coisas que você quer achar. E quando alguém fala seu idioma, isso é maravilha. Como, alívio. Sim, sim. E que alguém está falando o idioma que você seu idioma nativo. Então, essa é minha razão, primeira razão porque eu aprendo esses idiomas para simplificar a conexão entre a gente de outros países. E você, esse hostel que você trabalha, ele fica Uhum, muito longe da Praça Vermelha, ele é perto. Qual o nome dele e uhum, quanto custa eu chego lá hoje para eu passar um dia, uma noite lá, quanto é que custa? uhum. Então, o hostel localiza-se no centro mesmo, no centro histórico, pertinho de Praça Vermelha, 10 minutos longe de Praça Vermelha, muito, muito perto. Perto de todos os supermercados, todas as praças, igrejas, sei lá, parques. Chama-se Ivan Hostel, Ivan como o nome russo, Sim. Ivan Hostel. É, sim, custa mais ou menos 900 rublos, sei lá qual é real com respeito a dólar. Eu não sei o preço em reais. Eu vou ver. Desculpa. Não, mas eu vejo agora. Só um minutinho. Ah, Vou ver agora em reais quanto fica. 900 rublos, não é isso? nossa, velho. Custa R$ 48,54. Muito Hum, barato, cara. Preço bom. Isso é o dormitório, né? Dormitório separado, não misto. Dormitório para homens, dormitório para mulheres. Ah, também tem um quarto privado por 2.000 rublos, e 2 vezes mais, e 900, se 2.000 rublos, 900 reais, acho. É Não, R$ 107,87. Uhum. Isso é barato. Sim, sim, Igor. Você gosta muito do povo brasileiro. Eu percebi porque quando eu adicionei você no Face, você ficou Sim, muito alegre, falou do canal. E eu sim, também com fiquei certeza. alegre. E o Uhum. que é que você mais gosta do povo do Brasil? Eu gosto demais e o povo Brasil é muito amigável, muito amistoso. Quando a gente ouve que eu falo português, isso, nossa, isso é maravilhoso. Ah, irmão, na Rússia. E sim, eles começam a contar as histórias, o que eles fazem na Rússia, para onde eles vão, tudo isso. Com outros estrangeiros, quase todos,
não fala tanto de informação pessoal, informação de si mesmo. Mas brasileiros falam, eu, meu mãe, meu pai, lá, lá, isso lá, eu moro lá, eu faz isso, tudo isso. Então, eu gosto de escutar essas histórias simples, sabe? Essas histórias da vida, histórias de como eles vivem lá no Brasil. E tem muitas histórias, cada pessoa tem muitas histórias, o que acontece no Brasil, o que aconteceu no Brasil antes e tudo isso. Eles falam, eles dizem, contam as histórias todas. E isso eu gosto. Sim, são muito abertos, se eu posso dizer assim. Abertos e eu encaro, yeah. Isso. E você nota alguma diferença entre russo e brasileiro? Qual diferença você poderia dizer que os russos têm e os brasileiros não têm, ou vice-versa? Hum, se tomarmos uma pessoa separadamente do povo, eu não vejo a diferença. Porque eu encontrei uma menina brasileira no Tomsk, na Sibéria. Foi muito estranho. Ela tinha 18 anos, eu 18. acho. 18 anos, e ela estava na Rússia, em Tomsk, não é cidade mais grande. E eu convidei ela para minha dacha, se você sabe o que é. Sei, casa de campo. Conheço, Dati. É, dacha com meus pais, com meu avô, todos. E ela estava normal, ela ajudava muito minha avó. E a gente fomos para pegar cogumelos, tudo isso, a coisa russa, para beber água de solo, sabe? Tudo isso. E eu não percebia nenhuma diferença além de o idioma e o país onde eu nasceu. Tem brasileiros que chegam pra mim e falam: Ah, Kaique, russo. Russo é um pouco frio, russo é fechado. Eu falo para as pessoas: olha, você se engana, os russos são mais parecidos com os brasileiros do que outras nacionalidades. Nós temos Sim. um. Claro que tem costumes diferentes, o brasileiro realmente é mais aberto, fala mais da vida pessoal, mas eu acho que no geral nós somos muito parecidos, somos povos bem parecidos. Não sei porquê, vou falar que nem você, não sei que milagre é esse, mas é um povo muito parecido, apesar da distância. E, e cara, você quer conhecer o Brasil e qual cidade você gostaria de passar uns dias aqui no Brasil? Sim, sim. Eu queria passar para muitas cidades, sabe? Porque eu tenho muitos amigos em cada cidade. Hum, Infelizmente não moram juntos, moram nas cidades diferentes e em toda parte de Brasil. Tenho um conhecido de São Luís, de Curitiba, de Belo Horizonte, de Uberlândia, de São Paulo, Rio de Janeiro. Acho que são bem diferentes as cidades. Todas essas cidades são diferentes na arquitetura, em plano geral da cidade. Mas queria mais de ir para Curitiba, porque essa cidade é conhecida como a cidade mais verde de todos. Sim. Por isso. Então, Florianópolis, por causa das praias, e Bahia, Salvador, por causa de, sei lá, por causa de praias também, mas o ambiente, como eu
olho para carta, para mapa do Brasil, de cada cidade, então eu posso ver como é a cidade e eu gosto de. Mas eu estou com um pouco com medo de ir às cidades grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro. Eu tenho medo de ser não, assaltado não, Assaltado. é, faqueado. Sim. Eu sei. É como eu tinha falado uma vez pra você. Eu não vou negar que tem locais perigosos, mas tem muitos locais bons e no Rio de Janeiro, em São Paulo, que você sai e nunca é assaltado. Eu mesmo, todo ano eu vou pra São Paulo. E eu passei 6 meses em São Paulo e eu nunca fui assaltado nem esfaqueado, graças a Deus. É saber onde andar, sair com os amigos certos, que é tudo tranquilo. Venha, não tenha medo. Sim, você tem que prestar atenção. Sim, sim, sim. E com um amigo brasileiro perto, ele vai te dizer qual é o local bom de andar, qual é o local seguro. Mas uma coisa eu vou falar pra você: o Brasil é menos perigoso do que sair nos jornais, na televisão. Tipo, falam muito dessa parte perigosa do Brasil e as pessoas lá fora ficam com medo de vir, mas tem muitos estrangeiros que vêm e não tem problema nenhum. Acho que é a mesma coisa com a Rússia. Deve ser. Eles ninguém dizem mais do que realmente é. É bem isso. Tanto que teve um vlogger, ele é norte-americano. Ele ficou no Rio de Janeiro, em São Paulo. Uhum. Ele viajou, caminhou na rua, saiu com iPhone, gravou nas ruas e não teve problema nenhum com ele. Não foi esfaqueado, não foi assaltado. E além do Brasil, você tem vontade de ir para algum outro país ou você já visitou outro país? Qual? Sim, eu visitei geralmente Europa, né? Uhum. Porque é muito perto de Moscou. Bom, eu me mudei para Moscou para estar mais perto com a Europa, com esta parte. Então, sim, eu morava em Espanha por um mês, acho. Em França, em Paris, em Holândia, Finlândia, tudo isso, Áustria, Alemanha, essa parte em geral, porque eu queria visitar meus amigos. Só isso. Isso é a razão real. Porque porque eu viajo. Então, os que na Sibéria, é uma causa assim na Sibéria e muito, muito longe daqui do Moscou, eu na mesma distância que de Moscou a Madrid e de Moscou a Tomsk. É a mesma distância, 3.600 quilômetros de distância. Então é muito, muito longe daqui. Mas é uma cidade como estudantil de Estudante. muitas universidades. Entendi. Tem aproximadamente 16 universidades de estado, ou universidades e filiais de universidade dentro do Tomsk. Então tem muita gente jovem, né? E muitos bares, boates para passar o tempo lá, para jovens. Muitos estúdios, dois festivais musicais. Sim, isso, mas se você mora lá durante um ano ou 5 anos, você conhece toda a gente. Você entra na boate, você conhece todo. Você diga oi, oi para todo lado, você conhece toda a gente. Então, sim, e essa foi a razão para me mudar, porque
não encontrei nada novo, sabe? Sim. Eu conheci todos os lugares, ruas, gente. Então, aí, acabou. Eu vou me mudar. Mas meus pais moram lá e cada meio ano eu vou para Tomsk para visitá-los. Então, sim, o Tomsk é conhecido por suas casas de madeira. Casas de madeira antigas que são muito bonitas. Essas casas têm decoração de madeira, de decoração de janelas, de essa coisa, como se chama? Telhado? Isso. Então é muito bonito. Somente passar na rua onde ficam essas casas. Eu acho, É muito Tomsky. bonito. Eu acho tão lindo. Agora, você prefere cidades do interior, como Tomsk, ou você prefere morar em Moscou? Você gosta de morar em Moscou? Hum, eu, pessoalmente, prefiro morar em cidade grande, porque tem mais oportunidades. Porque você pode fazer tudo o que quiser. Você pode, se você se você está interessado em inventar os bigodes falsos, eu juro, você pode encontrar uma empresa, um lugar, você pode fazer isso, sem problemas. E em Moscou, isso é possível, né? Em cidades mais pequenas, não todo é possível, todo o que você quer. Mas nas cidades grandes, como Moscou, acho que New York, Nova York, todas essas cidades, isso é possível, porque tem muita gente, tem muitas ideias. Então, sim. E se você quer passar um tempo em natureza, você pode ir. Você pega o trem e 30 minutos você lá na divina natureza. E isso é muito bom. Igor, muito obrigado, cara. Assim, falar com você foi muito bom, te conhecer também. Essa entrevista, para mim Legal. foi bastante especial, até pela forma que a gente se conheceu no Face. Você foi muito educado também comigo. Muito obrigado mesmo. E pra gente finalizar, quer dizer alguma coisa pro pessoal que tá assistindo agora, pros brasileiros, mandar algum recado, qualquer coisa. Povo brasileiro, amigos, seja bem-vindo a Moscou, a Rússia. Vocês querem curtir o inverno da verdade, vocês devem que ir. Devem que ir no inverno. Se você quer experienciar um pouco parecido, você, por favor, bem-vindo ao verão. Mas tanto faz, vocês sejam bem-vindos e espero ver-vos. Tchau. Tchau, obrigado.